dia, bom dia, bom dia, Leoa! Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que vocês estejam ótimas, que todos estejam ótimos. Que delícia iniciar a semana trazendo conteúdo, trazendo conhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês porque eu vou receber uma convidada muito especial. E a gente vai falar sobre um tema, ela já entrou aqui agora, que eu acho... Bom dia, Bárbara, bom dia, bom dia, bom dia. Que é urgente, eu já vou trazê-la, só vou fixar o tema e trazer a Andrea, que eu recebo aqui com muito... Acho que já foi, Dea. Tomara que você consiga acessar. Que nos trouxe aqui um tempinho. Pronto, ela entrou, bem-vinda! Muito Ah, bom dia! Olá, Tudo bem? Tá nos ouvindo? Tá me ouvindo bem? estou te ouvindo super bem e você está me ouvindo Tô te bem? ouvindo bem. Um excelente dia para nós, Dea. Que honra ter você aqui. Eu acredito que tudo acontece no tempo e no modo certo. Na semana passada, infelizmente, a gente não conseguiu estar juntas, mas aqui estamos nós para iniciarmos bem essa semana. Eu quero te dizer que é uma alegria muito grande te receber aqui, falar sobre esse tema, que é um tema que me traz muito desejo de conhecer mais e tem me levado a estudar, a tomar a referência de grandes pessoas, de grandes histórias como a sua. E é uma honra te ter aqui. A casa é sua, viu? Ai, a honra é toda minha, é uma gratidão imensa, né? Eu falei, nossa, o que que a Sabrina está me convidando? Que honra mesmo, né? De verdade. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui. Vamos lá, vamos bater papo sobre isso, né? Tem muita coisa a ser dita. Sim, sim. E eu queria que, se você nos permitisse, você já pudesse nos dizer, para quem entra na live, muita gente às vezes entra na live de prosperidade sistêmica e fica se perguntando, é interessante quem não gostaria de ser próspero, mas o que viria a ser essa prosperidade sistêmica para quem nunca ouviu falar, mas para quem está buscando algo mais, para quem sente que falta algo dentro da dinâmica da prosperidade? Eu acredito muito que existe uma diferença entre a prosperidade e a riqueza por si só. Então, eu já queria que você pudesse nos brindar com essa tua fala tão maravilhosa. Então, vamos lá, tá? É o seguinte, né? Quando estudamos constelação familiar, Bert observou, né, nesse caminhar dele, Bert Hellinger, o pai, né, das constelações, ele disse que ele não não inventou, né, não criou as Sim, constelações, ele só observou, né, na sua caminhada ali, né, de tantos anos. E o que ele observou são três leis básicas que devíamos seguir diariamente na nossa vida. E a própria escola Hellinger traz isso hoje com maestria no seguinte de vivermos de forma sistêmica. Isso não é uma técnica ou um método ou uma terapia, né? A gente antes Bert chamava assim de terapia, mas hoje já é uma filosofia de vida. Então, quando eu vivo de forma sistêmica, eu naturalmente tenho essa prosperidade como um todo, que como você mesmo disse, diferente de prosperidade e de riqueza, né? Não necessariamente eu preciso ser uma milionária, mas quando eu estou em ordem com essas leis, né, que a gente vai falar dela já já, é quando eu estou em ordem com essas leis, quando eu vivo em ordem com essas leis, naturalmente eu me sinto literalmente próspera em todas as áreas, nos relacionamentos, no meu profissional, no meu financeiro, na minha saúde, né? E a gente engloba aí tudo isso. E são três leis básicas que são o seguinte: pertencimento é a primeira delas, onde todos nós temos de pertencer, todos têm o direito de pertencer dentro de um sistema familiar. A segunda lei, hierarquia, que é a ordem de chegada. Quem chega primeiro num sistema tem precedência a quem chega depois. E eu sempre faço um adendo na hierarquia, que é o seguinte: pai e mãe, nessa hierarquia, além de terem chegado primeiro, a gente os chama, dentro de um vocabulário sistêmico, de os grandes, e nós os pequenos. E sempre seremos pequenos diante deles, porque eles chegaram primeiro, essa é a ordem. Né? Na ordem dos irmãos, o irmão mais velho tem precedência ao mais novo. É isso. Né? Basicamente é isso. e Na é como é, né, Dé?
Andréa, a vida muitas vezes nos convida pela sua jornada a nos colocar em determinados contextos ou determinados posicionamentos na família, mas que não são o natural, porque quando a gente fala em ordem, a ordem natural das coisas é justamente essa. Os nossos pais antes, nós que somos, eu sou primogênita em casa, tenho mais 3 irmãos, tenho uma precedência em relação aos outros 3. E quando a gente entende isso, porque algumas pessoas dizem, mas gente, isso é tão óbvio. Parece óbvio. Porque na jornada da nossa vida, eu já vou te passar a palavra de novo, que eu quero que você possa falar nessa manhã, a gente percebe o quanto a gente tem de dificuldades, de problemas, de doenças físicas, mentais, questões até espirituais, diante desse desarranjo da ordem, de todas as leis, mas você falou sobre a ordem de uma forma tão didática e tão leve que eu achei por bem pontuar. E é isso mesmo, Sá, né? Passei esse final de semana com a minha mãe, que ela fez 83 anos, eu e meus irmãos. E aí, né, a gente percebe claramente, até eu como consteladora já, né, entendo, e às vezes sem querer a gente se coloca ali num lugar muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Então a gente sem querer, e a hora eu fico ali me policiando, né? Eu orar e vigiar todos os dias. É muito bom você falar isso, sabe? Porque eu tive essa semana em Salvador, né? Naquela ocorrência do Congresso, e eu cheguei e fui na casa dos meus pais. E ficamos só nós 3. E eles mesmos nos colocam nessa condição, sabe? De sermos maiores. Sabrina, o que você acha? Decide aí por nós. Não, não, não. É difícil, porque a gente, né, você cresceu ali, você viveu ali por tantos anos, dando todos os seus palpites, mexendo nos móveis, mexendo nos armários. Eu era louca de arrumação, de mudar móveis de lugar, sabe? Na minha casa eu faço hoje, né? Mas é minha casa, não na casa da minha mãe, né? Teve um momento ali muito íntimo ali nosso, eu, meu irmão, minha mãe, nós chegamos primeiro, eu e meu irmão mais novo, e aí jantamos juntos, aí tiramos pratos, minha mãe foi lavar a louça, ele, não, mãe, deixa que eu lavo. Ela, não, eu vou lavar. E aí começou ali, né? Não, mãe, Mário, deixa ela lavar a louça. É muito real. Não é a vida como ela é. E quem vê fala, ai, por que o filho não... Mas ela quis, deixa ela fazer. Esse é um exemplo tão bobo e singelo, gente. E, na verdade, a gente não tem o direito de dizer o que eles devem ou não fazer. Isso que a Sabrina acabou de dizer, eu estou tentando mostrar para vocês também. Porque, assim, a gente, sem querer, em pequenos detalhes, a gente se mete, e mesmo que seja uma coisa tão boba, né, como lavar uma louça ou a cor do vestido que ela vai usar, a gente está se colocando maior, né? Quando a gente diz, os pais são grandes e pequenos diante deles, é algo assim que é difícil às vezes de compreensão, mas é entender que pai e mãe são um portal para a vida. Sem eles, a vida não teria chegado até nós. Nós só estamos aqui graças a eles, independente da nossa história. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Principalmente, né? Estamos chegando aí no Dia dos Pais, né? E muitos de nós não tivemos pais presentes, né? Essa é uma grande realidade de uma grande parcela do mundo, eu acho, não só do Brasil, né? Sim. E é uma realidade. Eu tive pai ausente e assim, e eu sei das dificuldades, né? E da nossa mágoa e da nossa tristeza em relação a isso. Mas é entender que sem esse homem, especificamente, sem essa mãe, eu não seria eu seria outra pessoa, outra mulher, né? Não estaria nem aqui, talvez, com essa facilidade de entender, muitas vezes, aqueles que não tiveram. Então, assim, é entender que esse pai e essa mãe se uniram e nos deram a vida. E como dizia Bert, a vida é o maior bem que temos, né? Sem ela, o resto não é possível. E depois ele fala uma coisa que eu também adoro, Sabrina, que ele fala assim: o que vem depois da vida concebida é secundário. Perfeito. E eu completo assim: é só uma historinha sistêmica. E aí a gente tem que olhar para isso, né?
E eu falo assim, você conhece um pouquinho da minha história, né? Eu passei uma vida em depressão, uma vida buscando esses pais, né? Por todos os lugares, porque quando a gente não integra esses pais em nós, do jeito que foi, exatamente como foi, sem julgamento, eu acabo me perdendo pelo caminho. E eu achava sempre que, esse emprego não dá certo, aquele não dá certo. Eu passei por mais de 30 empregos. Então, assim, e aí hoje, né, como consteladora, eu enxergo para aquilo, eu falo, gente, é busca real, desenfreada pelo pai e pela mãe. Sim. Quando você nega seu pai, por exemplo, você está negando 50% de você. E aí você começa nessa busca desses 50% inconscientemente e vira um caos essa vida, né? Uns altos e baixos muito conturbados. Eu morei em mais de 50 endereços. Imagina Você isso. jura, Dea? Engraçado que nós somos café e leite, né? Porque, como você bem diz, no teu caso, você perpassou uma jornada na busca paterna. E eu na busca materna, porque aos 13 anos de idade, a minha mãe ela foi diagnosticada com depressão. Então, dentro desse movimento, em sendo a primogênita, primeiro, eu saí do meu lugar de filha e depois eu queria a tudo e por todo custo que a minha mãe fosse diferente, o que ela voltasse para o lugar dela, da forma como eu achava que ela deveria voltar, com o meu script, com a minha lista de expectativas, aquela mãe margarina que estivesse do jeito que eu, criança sonhadora, programava do meu lado, sabe? E Sim. a gente busca suprir isso em tantos lugares. Peso, para vocês terem noção, eu já tive mais de 30 quilos acima do que eu estou hoje. 30 quilos. Frase de pé também, né? Quem não honra a mãe, come a mãe, né? Pois é. Eu comi todinha, mas acho que já consegui Já liberou. administrar. As constelações me trouxeram um lugar que, de fato, para mim é difícil encontrar uma outra dinâmica que tenha sido tão profunda nesse lugar. Por isso que quando eu constelei a primeira vez, em 2017, eu disse, eu preciso aprender para que eu possa levar essa mensagem para mais pessoas, sabe? Eu não sei se teu despertar veio nesse contexto, mas foi da minha dor, foi da minha história. Não, eu falo o seguinte, Sabrina, a constelação familiar, eu amo, assim, eu já fiz várias outras formações, né? Depois, principalmente depois de me tornar consteladora, até para ver onde eu podia agregar, e eu agrego de outro lugar, né? Mas o meu foco é 100% constelação, porque para mim ela é a base para as outras, para nos liberar para as outras terapias, porque eu falo assim, Exatamente. preciso de terapia toda hora mesmo. Eu faço terapia toda semana, eu uso outras técnicas, né? Mas a constelação familiar, eu falo assim, se eu não estiver em ordem com a minha origem, mas eu vou até a 2 e volto. Né? É uma coisa que não tem sustentação. Porque se eu estiver fora do meu lugar, a coisa vai ter altos e baixos. Não tem como, isso é uma realidade que quem é constelador sabe. Então, assim, a constelação, para mim, é a base da pirâmide do bem-estar, sabe? Eu quero ter plenitude, serenidade, paz, prosperidade, um bom relacionamento, uma boa saúde. Começa pelo sistema. Porque se eu estiver em ordem com o meu sistema, se eu estiver vivendo de forma sistêmica, naturalmente, né, voltando ao nosso tema, a gente vai ter essa prosperidade sistêmica como um todo, em todo o nosso entorno. Né? Então, porque assim, eu vejo as pessoas também, às vezes, ou romantizam ou demonizam, né, os pais demais. Ai, porque meus pais foram os melhores do mundo, agora eu tenho que cuidar, eu tenho que dar tudo para eles. Não, sim, gente. Né? Porque aí a gente vai de encontro à terceira lei, que é o equilíbrio de troca. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Eu dou, outro me devolve e assim por diante, em todos os âmbitos. Na relação pais e filhos, os pais são as exceções, que por eles serem grandes, eles são os únicos que podem nos dar mais do que podemos retribuir. Porque o filho que queira retribuir o que o pai e a mãe fizeram, vai estar fadado ao fracasso, porque a vida é irretribuível.
Você tem que passar adiante aquilo que você passou. Ou através de filhos, por exemplo, você, né, entrega o que você recebeu para os seus filhos, ou você tem projetos do seu trabalho, porque o trabalho, a empresa, o seu trabalho também está a serviço da vida. Isso é uma coisa muito importante também para dizer. As pessoas ficam muito na busca, né, desse propósito, né, no trabalho. Sim. E esse propósito vem de dentro, no sentido de que se eu estou em ordem também com a minha origem, se eu estou integrada, naturalmente eu vou enxergar propósito naquilo que eu faço. Porque todo o trabalho está a serviço da vida. Então, quando eu chego num trabalho, eu digo, hoje eu vou fazer o meu melhor aqui. Essa entrega, estou a serviço. Como eu posso ser a melhor aqui no que eu faço hoje? Né? E um dia de cada vez mesmo, né? As pessoas ficam numa ansiedade. E eu falo por mim, tá? Porque eu era extremamente ansiosa, tudo, né? Para ontem. Para ontem, ainda eu sou um pouquinho para ontem, mas sempre vivendo a questão do futuro, 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 que é essa busca. A gente fica como se a gente tivesse perdido. Hoje não, mais centrada, mais serena, menos reativa, né? Eu falo que a constelação nos leva para esse lugar. Não, menos reatividade, mais serenidade, mais plenitude, menos ansiedade. Eu também comento muito com os meus clientes que na minha primeira fase ali de consteladora, já consteladora, tá? Uma terapeuta que cuidava de mim. E ela falava, eu falava assim, Elu, eu não estou sentindo nenhuma ansiedade. Tem alguma coisa errada comigo. Olha isso. A gente convive uma vida, né, num burnout, num estresse, porque eu tive burnout, eu tive tudo que você imaginar. Por causa que eu vim do corporativo. E ansiedade, roía as unhas, né? Aquela coisa. E, de repente, entrava num estado de paz que eu falava assim, tem alguma coisa errada comigo. Olha só. Aí ela falava assim, não, esse é o lugar certo, fica aí, né? Não sai daí, ela fica aí. Esse é o nosso lugar. Esse lugar de serenidade, de acordar com calma, de sorrir, de falar bom dia pro dia. E parece coisa tão piegas às vezes, Mas né? não é. Mas não é, gente. Olha, e uma coisa que eu não escondo das pessoas, eu falo isso no meu e como a constelação mudou a minha vida. Eu passei uma vida querendo morrer. Né? Eu sou um tipo 4 do Enneagrama. Tipo, ele é extremamente profundo. É um tipo que flerta ali com a morte, extremamente melancólico e depressivo. Né? Então, eu passo, além né, das questões familiares, eu ainda tenho eu sou um tipo 4. E aí, quando você começa a né, entender a constelação que me tirou desse lugar, porque apesar de eu saber que era um tipo 4, tá, o que eu faço com isso? De onde vem tudo isso? Né? Mas foi a constelação que me tirou desse lugar, me levou para outro lugar de integrar esses pais e aí, claro, as outras, né, as outras formas de entender todo esse universo que a gente eu consegui hoje driblar isso, né, de uma maneira muito sadia, muito segura. Não que eu não me sinta mal nunca, pelo contrário, me sinto sim. Somos humanos, Eu ia né, dizer perfeitamente. exatamente isso. Nós somos humanas, né? Assim como os nossos pais, né? Também são humanos perfeitamente imperfeitos. Então, mas eu consigo, através de todo esse conhecimento, voltar para o meu lugar com muita facilidade. Muita facilidade. Tive uma cliente essa semana, eu falo muito, Sabrina, você pode me Não, interromper. adoro. Tô aqui para te Eu ouvir. Eu tive uma. também gosto de falar, mas também me coloquei muito no lugar de escuta. Isso é tão gostoso. A gente até se estranha, né? Essa semana, há alguns dias, eu tive uma cliente que falou assim: eu tinha meu pai como meu herói. E depois que eu cresci e amadureci, eu percebi que ele não era tão legal assim. Mais ou menos. Hum, E aí você vê, né, essas confusões, né? E assim, você mostrar para aquela pessoa que, como pai, ele continua sendo o herói. Mas como ser humano, somos humanos perfeitamente imperfeitos. E que temos nossos defeitos. E que temos nossa história, nosso contexto, né? E eu sempre peço para o cliente observar o quê? Quando ele tem essa dificuldade com os pais, de alguma forma. Né? Fala, observe a vida dos seus pais antes de você chegar. Antes deles terem se conhecido.
compara, uma breve comparação. Em 99,9% dos casos, sabe, a minha vida, ainda assim, por mais que tenha sido muito, é melhor. É melhor. É muito melhor, né? E aí eu mostro que, assim, eles realmente deram tudo que tinham e mais um pouco dentro do contexto, dentro da visão da época, dentro de tudo que eles, né? E isso não os torna melhor ou pior. Eles são o que são. E quando a gente se curva, né, que é essa rendição ao meu sistema, é o me curvar a ele, dizer sim, eu tomo a vida como ela foi apresentada, sem nenhum julgamento, eu tenho força para seguir, né, de virar para frente, que eu falo, a vida está na minha frente. Eu olho para trás, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha vida, porque eu não tenho força de olhar para frente. Né? Então, acho que ponto maior da prosperidade, né? É você tomar esse lugar que é só seu para você ter força. Ah, mas eu pulei um negocinho do equilíbrio de troca, né? Fica à vontade, a casa é sua. No equilíbrio, que é a terceira lei, gente, a terceira lei sistêmica é o equilíbrio de troca. Então, só para recapitular, todos nós que somos iguais, trocamos entre iguais de igual. Igualdade, relacionamento, né, dos amigos, de relacionamento de casal, seja o que for. Porém, os pais são grandes, então eles dão mais do que podemos retribuir. E quando a gente entra no processo de retribuição, a gente é um saco sem fundo, a gente não dá conta. E nesse movimento também, a gente se torna grande diante deles e a gente, né, acaba tomando, invertendo ordens aí, colocando no lugar deles, querendo cuidar de toda a vida deles. E isso é uma coisa muito grave, porque você tira força vital dos seus pais. Vital. E você também tem força vital. Quando eu faço workshops ao vivo, que não é uma coisa rara comigo, porque eu gosto muito online, eu sempre pergunto, né? Quem aqui cuida dos pais? Né? E aí, né? Sempre tem, né? Sempre tem. E aí eu coloco no campo, né? O filho que está ali, e eu falo, escolhe alguém para representar o pai ou sua mãe, e faço essa dinâmica do cuidar. E aí a pessoa desmonta, ela sente no corpo, né? O que representa isso. E quando eu faço o movimento, né, de curvar-se, de deixar com eles o que é deles e seguir a sua vida, quando eu faço esse movimento, né, de virar de costas e deixar que eles te empurrem para a vida, é um alívio, né, no corpo mesmo. Você sente isso no corpo. Então, quando você tiver dúvida do que eu estou falando, eu falo, vai fazer uma constelação presencial. Sim. Vai sentir isso no corpo. Sentir, né, Dea? Não que aqui no online não sintam, sim, né? Que a forma que eu constelo é um pouquinho diferente de uma constelação tradicional. Mas você sentir isso lá mesmo vai te mostrar e te provar o que eu estou falando, né? Porque, apesar de que quando a gente faz online, a gente já tem o alívio só de fazer exercícios, né? Porque Muito! Tanto eu quando constelo. Pode falar. Tanto eu quando constelo, quanto as constelações que eu realizo. É algo que já se libera a partir dos... Eu uso muitos exercícios, eu gosto muito de prática, eu sou muito prática. Então, eu passo, inclusive, exercícios de casa, para que a constelação possa reverberar, e não apenas naquele momento gostoso da gente estar ali constelando, né? E já traz alívio, é exatamente o que você falou. De uma semana para outra, né? Porque eu faço em 2 sessões de 1 semana de intervalo, é incrível a mudança de feição do cliente, já de leveza. Ai, né? que delícia. É muito gostoso de ver isso, né? Essa só com os exercícios. Eu também sou dessas que passo tempo. E mostro essa mudança, né, de feição. Às vezes, tem clientes que eu tiro foto, que chega tão... com aquela coisa tão difícil, tão dura, né? Aquele mal-estar tão grande que você fala, eu vou tirar uma foto semana que vem, você vai ver que você já vai estar outra pessoa, né? E realmente, a pessoa ilumina, a pessoa sai daquela nuvenzinha, né? E volta para a vida mesmo. Porque você acaba se colocando num casulinho ali e a coisa não flui. É verdade. Fechada. É verdade.
E você comentou, Bea, que muito brilhantemente a gente tem, portanto, 3 leis que equalizam, eu digo sempre também, equalizam a nossa jornada existencial, mesmo que nós não acreditemos nela, porque elas estão funcionando independentemente do nosso modelo de crenças. O pertencimento, a ordem e o equilíbrio da troca. E nesse particular, teve alguém que fez uma pergunta, que é uma pergunta que também chega muito para mim, e eu vou deixar você, que é nossa convidada brilhante aqui, nos auxiliar, que é uma pergunta que um dia eu já me fiz e eu me reposicionei para servir, para me colocar no meu lugar do sistema, que é: quando os pais, pergunta daquelas, né, que a gente sabe que é comum, não tem renda, não tem condições, e nós é que temos que auxiliar no provimento financeiro. Como fazer isso sem estar em completa desordem? Já trazendo a minha experiência, eu passei muitos anos da minha vida, para te devolver, querendo levar para meus pais de volta tudo que eles me deram. E era muito pesado. Você foi também muito assertiva na tua colocação. Porque a forma, inclusive, e o sentimento que a gente emprega nessa dinâmica de que eles fizeram tudo por mim, eles viveram uma jornada de muita batalha. A dinâmica do sistema na minha casa, especialmente dentro da lógica da prosperidade, sempre foi uma dinâmica de muita escassez, de falta, de fome, da seca, do Nordeste. E dentro desse movimento, os meus pais sempre me diziam: você tá vendo como é duro? Você tá vendo como é batalha? Você tá vendo como tem que ser de sol a sol? E eu me coloquei nesse lugar no mundo, tá? Eu tive um burnout, como você disse também, em 2018, porque eu vivia nessa dinâmica duro, batalha, difícil, mesmo tendo outras vestes, mesmo tendo uma outra dinâmica de vida melhor do que a deles. É incrível isso, como a gente vai lidando com esse contexto. Em algum momento, eu me coloquei nesse lugar de devolver e de provê-los, mas num lugar desajustado no meu sistema. Não foi fácil voltar para o lugar de filha e com leveza, sem essa dinâmica de que eu vou devolver a eles aquilo que eles me deram, porque ficou pesado demais, ficou insustentável. E foi exatamente o que você falou: a gente abre um saco sem fundo, a gente perde vitalidade. E acredita, para finalizar e te passar a palavra, meu pai, que é jovem, meu pai tem hoje 62 anos, ele começou a ter perda de memória diante dessa dinâmica. E é isso mesmo, gente. Olha, você colocou também de uma maneira muito linda, sabe? Porque assim, quem tô, né? Olha, e todos que estão aqui nos ouvindo, é o seguinte: podemos dar suporte aos nossos pais numa idade, óbvio, né? Se eu tenho condições, é lógico que eu vou ajudar ali. Eu tiro a palavra ajudar para a palavra de suporte, né? Excelente. Um suporte para o meu pai, para minha mãe, dentro de dificuldade. Não vou deixar meus pais passarem fome, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente fala, né? Quando a gente, né? Tentando deixar isso claro. Porque as pessoas também acham: ah, mas meus pais... Gente, calma, né? Isso que essa falou é o seguinte: é uma minha... E a constelação familiar? Vamos lá. É uma mudança de postura diante da minha origem. Exatamente. Onde eu estou posicionada nesse sistema familiar? Eu sou, como Sabrina, a primogênita, então esse é o meu lugar. Eu sou a segunda. Eu sou a segunda. E pronto, esse é o meu lugar. Quando eu entro na dinâmica de querer salvá-los, né, de todo o seu destino, eu estou colocando o maior. E aí eu dou um exemplo, sabe, que é assim: papai e mamãe estão morrendo afogados na piscina, eu tenho 5 anos, vou pular para salvar. Não vou salvar, vou morrer junto. Esse é o exemplo que eu dou, tá? Boa. Então, assim, eu posso sim dar suporte, mas de um lugar de filho, um lugar de humildade, um lugar de mim não achar melhor, né? Você só chegou onde você chegou graças a tudo que os seus pais te ensinaram, ou graças a tudo até que... Porque Bert também diz: a vida, né? Se a vida fosse perfeita, né? E eu dou lado com o nosso português, com as nossas falas aí. Se tivéssemos uma família doriana, não teria
teríamos força de vida, né? Boa. Filhos que não têm força para sair de casa, para viver, para buscar, né? Infelizmente é isso. E a gente vê aí uma geração millennial, que é a primeira geração que não supera os pais. Por quê? Porque fizemos demais. Mimamos demais. Né? Aquela coisa, tudo que eu não tive, eu dar para os meus filhos. E aí a gente se perde nesse caminho. E aí nossos filhos, muitas vezes, não têm força de ir para a vida. Né? Eu vi as dificuldades da Luísa, como ela era arquiteta e designer, as dificuldades e realmente as dificuldades no sentido de inseguranças que ela tinha, que eu não tinha. E ela era como eu, um tipo 4, a gente era exatamente igual. As inseguranças que ela tinha de tomar esse lugar de empresária, de fazer o seu próprio negócio, tanto que ela tinha tomado essa decisão um mês, talvez, antes dela. Ela tinha até olhado no Instagram, feito, se gente, olha, estou fazendo isso. Ela sempre trabalhou para algumas empresas como designer. Então, a gente vê essa dificuldade pelo excesso de zelo nosso. Então, quando eu olho para os meus pais hoje, nesse lugar de me dei melhor na vida, estudei mais, ganho mais dinheiro, né? Eu me coloco numa posição de enorme diante deles. Eles não tiveram oportunidades, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer tudo por eles. Não. É fazer o necessário, o essencial, para não tirar a dignidade deles. Porque inconsciente é como se os sistemas conversassem. Vocês não são capazes de fazer tudo por vocês. Porque vocês não chegaram nem ao eu cheguei, vocês não. E outra, né? E o sistema deles, inconscientemente, nossa, não sirvo para mais nada. Minha filha, meu filho, tem que fazer tudo por mim. Quem sou eu agora? Eu posso partir. É tão forte isso, é tão real, é tão verdadeiro. É muito forte. Começa a ter uma perda de memória, com 60 anos de idade. E olha, gente, minha mãe fez 83. Ela trabalha. E eu ainda conversei com ela. Eu falei, mãe, como é que tá lá ela dá aula de português na escola particular. Ai, que linda! Porque ela já é aposentada, né? E aí eu falei assim, como é que tá? Não tá pesado para a senhora? Ela, não, filha, eu adoro. Lá tem meus alunos, eu converso, eu trago um monte de histórias, os alunos me adoram, volto para casa, tenho prova para corrigir, tenho que preparar a aula, isso ocupa meu tempo. E é verdade. Minha mãe namora, minha mãe viaja 100 e poucos quilômetros para ver o namorado no final de semana que mora no sítio, em outra cidade. Ai, que tudo! Se você tirar isso dela, se a gente tratasse minha mãe como uma incapaz, uma senhorinha de 83 anos, que não pode viver a vida que ela escolheu viver, ela não estava mais aqui. Ainda mais com a morte da Lu, porque ela está sofrendo muito também. Vó, né? Elas eram muito pegadas. Então, assim, se a gente tirar isso da minha mãe, achando que não pode morar mais lá, porque ela está sozinha lá, e que eu sou questionada, mas sua mãe mora sozinha? Eu falei, mora. Né? Ela mora sozinha, ela é saudável, ela é ativa, ela dirige, ela trabalha. Né? E a gente subestima os mais velhos. É que o modelo social é cheio de regras próprias, né? E do deve, como deve ser. Eu digo sempre, sabe, ideia. Eu sempre bato nessa tecla. Que tal se a gente quebrar esse modelo de tem que ser assim? E que as regras devem ser sempre as mesmas, repetidas ao longo do tempo e do espaço. Não existe uma regra que seja uníssona. Tua mãe está bem, sua mãe está saudável, ela está ativa. Mas as pessoas estão dentro das suas cavernas, vendo o mundo sobre as suas lentes. E elas ainda, né, se sentem muitas vezes no direito de dizer e julgar e nos colocar. E falando inclusive de prosperidade, é uma coisa que eu acho tão especial da gente se treinar. Nós somos humanas, a gente está aqui nessa conversa tão gostosa, mas comecem a observar
o nível de julgamento no dia a dia de vocês. Comecem a perceber o quanto vocês se colocam nessa condição, porque isso também afasta a gente do nosso fluxo de vida, da nossa prosperidade, da sintonia do que a gente quer abundar. Muitas vezes a gente está constrito, seco, vazio ali e a gente quer que as coisas aconteçam e a gente está o tempo inteiro no juiz. Dom Miguel Ruiz, naquele livro Os Quatro Compromissos, eu adoro esse livreto, ele faz questão de sinalizar. Sai da condição do juiz, sai também da condição da vítima. São dois papéis que eu não recomendo que você tenha na vida e protagoniza a sua história. Eu acho que Assume a está falando tanta... responsabilidade, né? Vai para a vida. Não é? E nessa dinâmica, Dé, você falou tão bem sobre essa questão do auxiliar os pais no nosso lugar. Eu tive uma situação que é tão real, você está falando de uma pessoa que eu constelei, que prosperou financeiramente, e o pai morava num lugar que era o lugar da vida ali, naquela condição. Ele comprou uma super casa luxuosa e deu para o pai. O pai ficou um mês nessa casa e quis voltar para o seu lar. Claro. E esse rapaz veio muito chateado, porque como é que pode? Eu trouxe para ele uma mansão milionária, mas ele quis voltar para lá, para aquele lugar. E foi muito gostoso esse despertar. Essa oportunidade de deixar o pai à luz da sua dignidade, da sua origem, daquilo que fazia sentido. Porque a gente se coloca, imagina essa condição de muita grandeza diante deles, e não é saudável, não é frutífero, né? Não é próspero, eu diria. Próspero, exatamente. E isso que você colocou também do julgamento é muito importante, né? Beth falava sobre isso também. Gente, quanto mais eu julgo, né, independente dos meus pais ou qualquer outro, eu vou ter mais situações daquela na minha vida até que eu pare de julgar. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem seu sistema, né? Eu falo sempre isso. Todo mundo carrega consigo suas histórias familiares, seus padrões, suas lealdades. E quem somos nós para julgar, né? E assim, e não que, gente, também julgo. Às vezes eu falo, mas por que você está julgando? É difícil pra caramba, né? Você tem isso com você, não, né? Eu paro assim, por que você está julgando, dona André? O que tem ali que ressoa com a sua história? Uhum. Ressoa com a sua personalidade, né? Porque ressoa comigo. Porque se não ressoasse, aquilo não me incomodava. As Exatamente. coisas que não nos incomodam. E por que A gente julga? nem percebe, né, Dé? A gente nem se dá conta, na verdade. Se dá conta. Eu tenho a consciência, né, Sá? Eu tenho a consciência disso. Eu vou julgar, porque eu sou humana, né? Então, assim, mas ali eu já, rapidinho, eu já volto para o meu lugar, já faço um exercício aqui, né? Eu faço muito Ho'oponopono, eu falo, sinto muito, me perdoe. Também. Adoro. Ou eu faço Adoro. tudo isso, sabe assim, por causa do Axis, né? Eu pego essas ferramentas extras e vou limpando em mim. Eu, antigamente, né? O Ho'oponopono entrou na minha vida muitos anos antes da constelação, muitos anos antes. Eu ainda era do marketing e eu ia para e às vezes eu julgava a roupa da menina, né, de uma outra pessoa. E aí, na hora, eu fazia, ai, André, que feio. Eu fazia o Ho'oponopono no meio da balada, sabe Ai, assim? que linda! Posso julgar, gente, é feio, né? E aquilo me fazia mal, mas é o que eu falei, a gente é humano, a gente acaba observando coisas e a gente acaba fazendo coisas erradas, é normal, somos humanos e nossos filhos também vão nos julgar, né? Como a gente julgou nossos pais. Mas é a gente entender, sabe, que para atingir esse lugar maior que a gente tanto almeja, né? Que eu falo muito mais do que o financeiro, né? Muito além desse financeiro. É um lugar de liberdade, né? É um lugar de me sentir livre para fazer o que eu quiser do meu coração, né? Partindo do coração, né? Tudo parte de mim. Porque as pessoas também chegam aqui, ah, minha mãe precisa constelar, meu irmão precisa constelar. Muito, muito. Meu marido. Meu, né? Eu falo, começa por você, tudo parte de mim. Né? E tem uma frase que eu amo, que é um jargão, mas ele é super válido para o nosso meio. Quando eu mudo, meu entorno muda. Né? É esse lugar maior, né? Dessa prosperidade como um todo. Eu me sinto próspera. Né? Não é que eu sou próspera, eu me sinto próspera.
né? É abrir as suas janelas de manhã e dizer bom dia. Coisa Exatamente. bobo, né? Mas eu passei uma vida inteira reclamando da vida, me lamentando da vida. E você acordar, olhar para o dia e falar, nossa, tá chovendo, nossa, que bom, as plantinhas vão amar essa chuvinha, né? Porque não reclamam nem da chuva, gente, que a gente tem essa questão com a chuva, né? Sim, As sim. coisas tolas, assim, que quando você entra nesse espaço próspero da sua vida, você é grato por tudo ao seu redor. E essa gratidão também é essencial, né? A gratidão da minha origem, porque aí uma coisa que é muito polêmica, sabe? Isso Tá. com vocês, alguns clientes falam, começam a me questionar. Escolhemos os pais que tivemos, né? Então, isso para mim, diante das minhas crenças, né? Que é o que me sustenta de estar aqui hoje, sorrindo, diante do que eu estou vivendo, ainda estou no meio de um luto. Escolhemos a vida que tivemos. Escolhemos os nossos por algo muito maior do que a gente pode conceber, do que a gente pode compreender nesse corpo humano. A gente não é esse corpo humano. A gente é nossa consciência, essa alma, essa coisa maior que a gente não sabe exatamente. Ninguém tem certeza de nada. Só vamos saber mais ou menos, talvez, a gente partir dessa para nossa casa, porque eu falo que aqui é a passagem. Nossa casa não é aqui, né? E é essa certeza, essa crença, essa fé inabalável nesse pós que me sustenta aqui, de saber que quando eu tive essa compreensão, escolhemos os nossos pais, escolhemos todas as nossas mazelas da nossa vida, todos esses obstáculos, para que eu chegasse aqui hoje, pudesse estar aqui conversando com você, né? Eu não teria condições, né? Perder a Luísa nesse momento do tempo, na melhor fase da minha vida, na melhor fase da vida dela, né? Ela passou por um câncer por 6 anos, ela estava 3 anos em remissão. Então ela estava no auge, assim, e eu também, né? Auge da carreira, adorando, amando tudo que eu Em faço, flow, crescendo né, Bea? Porque eu olho para você e te vejo em flow. total, né? E aí veio esse baque, né? Que você fala, uau, meu Deus, o que eu faço com isso agora, meu Deus? Me mostra o caminho. Eu Sim. nunca vi a morte da Lu. Aliás, eu nunca briguei com Deus, né? Eu nunca me questionei. Então eu falei, poxa, eu escolhi isso mesmo? Foi Tá essa a bom. minha escolha? Olha, então me mostra para que eu Boa. escolhi, tá? Pela maior dor do mundo. O que eu faço com isso para ajudar as pessoas? Entendeu? E isso vai me ajudando a sustentar esse campo. Porque foi uma forma, sabe, de que Deus me provou e foi muito generoso comigo, com várias situações que eu não vou entrar aqui, porque são crenças, né? E as pessoas podem. Eu prefiro não Sim. em questões que as Hoje a pessoas gente vai possam. marcar um café. Tá bom. Deus é muito generoso e me mostrou vários aspectos nesse pós-morte, antes morte e pós-morte, um período ali de 1 mês, que me comprovou todas as crenças em relação à morte. Uau. E é interessante também o posicionamento diante dessa específico da minha própria filha, porque eu sempre que recebia a notícia de morte de alguém, eu falava, ai, que sorte, voltou para casa, cumpriu. Eu sempre tive isso. Lógico, né, que o filho, né, é uma coisa muito maior, foi uma dor que, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, filha, vai em paz. Já a gente se encontra. Só vem me buscar. Aí, vem me buscar na hora que eu for também, né? Porque ali não tem dor, né? Ali só tem amor, é uma conexão maior. E é isso, sabe, gente? Olha, a prosperidade como um todo é isso. É você estar em paz com você e com o todo, independente das circunstâncias, independente do que vem. Porque quando você confia no processo, quando você está no flow, como a Sá fala aqui, né? Nesse deixa levar, mas de levar consciente, né? Não é deixa minha vida me levar de qualquer jeito, não. É consciente de quem eu sou,
propósito, estou a serviço de algo maior, é como, é, sabe, é tão grandioso, tanto que o meu processo de uma dor, né, esse ano foi muito difícil com o aniversário da minha mãe, choramos muito eu e ela, abraçadinhas, sabíamos que a Luísa estava ali de alguma forma, mas é isso, mas estou aqui, ó, sorrindo para vocês, porque é um dia após o outro, buscando, né, estar sempre nesse lugar sistêmico mesmo, de viver dessa forma sistêmica. E assim eu atinjo essa prosperidade em todos os anos. Isso é tão maravilhoso. E, assim, eu acho que não podia ser diferente. Eu já quero te agradecer. E acho que tua fala é muito poderosa, porque eu sinto também nesse campo que muitas pessoas vieram para essa live para pensar como é que eu ganho mais dinheiro, sabe? Né? E a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. O dinheiro é uma energia de troca. E a gente precisa de todo esse conhecimento para além do retorno dessa energia que flui do nosso servir, do nosso movimento. Você falou uma coisa tão linda em algum momento da nossa fala, e que eu acho que é poderoso para quem está aí. Você falou em qualquer serviço, você falou assim, Dea, em qualquer trabalho existe um propósito. Uhum. Porque a gente também vive essa geração de que as pessoas estão em todos os lugares. Eu sinto isso, mas ao mesmo tempo elas não estão em lugar nenhum, porque elas estão em busca de algo maior, intangível, que na verdade está dentro delas. Está nessa paz com o sistema, está nessa dinâmica de ver o mundo. E eu quero te dizer que meu coração fica coladinho com o seu, porque sou mãe também. E tenho certeza, certeza, certeza que de onde a sua filha estiver e ela está muito, muito feliz com essa mãe maravilhosa que ela escolheu. É exatamente isso. Acredito, como você, que os nossos filhos nos escolhem, nós escolhemos os nossos pais e somos pais e mães ideais para esses projetos. Isso é tão, tão, tão especial. Mas eu queria pontuar isso porque você veio na dinâmica do que é realmente a prosperidade. A prosperidade, eu hoje, depois desse processo também de muita metamorfose, de muita busca evolutiva, todos os dias que eu abro o olho dela, eu digo 1-0. Gratidão, Deus, por mais um dia. E a partir dali, eu vou tendo a certeza de que tudo mais vai nos sendo acrescentado. Não é bobo, porque a gente perde a noção de que a vida é rara e de que a gente precisa tomar posse de que estar. Você falou isso diversas vezes, é abrir a janela, é dizer mais um dia, olha a chuva, olha o sol, pequenos movimentos que, pelo que eu percebo, dentro da minha construção semelhante à sua, era inatingível, porque nós estávamos muito ligadas no modo trator, na execução, na busca, no trabalho, naquela dinâmica, um nível de estresse elevado, quase não se percebia as coisas à volta. E quem sabe, eu tenho certeza, essa mensagem está tocando muitos corações e vai tocar outros tantos. Gratidão imensa, viu? É isso, né? Compreender que somos os melhores pais que poderíamos ter tido, independente da nossa história, e que somos, né? A melhor mãe ou o melhor pai, que damos conta de si dentro daquilo que aprendemos, dentro daquilo que recebemos. Sempre a gente dá um pouquinho mais, né? E sabe uma coisa, Sá? Lembrar também que é uma coisa que eu sempre falo também. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu marido, nem seus filhos. É você. Porque se você não está bem, é difícil ajudar ao próximo. É a historinha da mascarazinha do avião, né? Do avião. Para depois eu conseguir ajudar o outro, senão eu desfaleço antes. E é isso. Né? Eu acho que esse é um ponto importante de ser dito. E outra coisa que eu trago de um mestre, né, do Enneagrama, que é o Nicolai Cosino, que ele fala duas coisas que eu amo repetir. Uma, que a nossa jornada do autoconhecimento não tem linha de chegada, né? É um processo constante. Quanto mais eu aprendo, mais eu compreendo, mais eu quero ir mais longe. É uma coisa, né, muito gostosa. Quando você entra nessa jornada, não tem volta, né? É difícil evoluir, você só evolui. A gente é programado para evoluir. Ele fala muito isso. E outra coisa que ele fala, que eu trago muito nos meus atendimentos também, é: seja gentil com você, né? E aí eu vou trazer uma coisa além, né?
pega um pouco, busque a sua essência. O autoconhecimento é o que vai mudar o mundo, né? O separar a nós em caixinhas não vai ajudar. É o autoconhecimento, olhar para o ser humano como ser humano. É assim que a gente consegue trazer algo além, né? Através do amor mesmo. Ah, ninguém sabe falar de amor? Eu sei, né? Eu amo cada pessoa que chega até Também. mim. Eu amo todos os meus, todos os, né? Todos os à minha volta, todos aqueles que eu encontro que me fazem, né, bem e que eu levar o bem, amor, né? Vamos acessar esse amor de um lugar mais amplo, né? Permitir-se amar de verdade, né? Amar ao próximo. Que se esse mandamento bíblico fosse respeitado por todos, a gente teria um mundo muito maior, muito melhor, muito mais harmônico. Por isso que eu falo, é o autoconhecimento que eleva, é o autoconhecimento que vai mudar o mundo, né? Levar autoconhecimento para as escolas, para as crianças, constelação de crianças, enneagrama de crianças, coisas assim que eles possam aprender a ser quem eles verdadeiramente são e sair das amarras do destino, né? Das amarras do sistema, dos padrões dos sistemas, das lealdades do sistema. É assim que a gente consegue se elevar. Acho que é Ai, muito obrigada, Dea. muito Gratidão, gratidão. maravilhosa, sabe? Sou sua fã também. Muito obrigada por esse convite. É uma honra de verdade. É uma honra recíproca. Quero que você saiba que você está aqui no coração, que eu vejo você, honro você, tudo que você carrega, tudo que você tem feito, tudo que você tem derramado, em tudo que você tem abundado, cada vida que você toca, cada atendimento que você faz, cada espaço de vulnerabilidade que você se permite trazer e contemplar, porque a gente sabe que não é fácil, porque, de novo, nós temos tantas amarras. Você falou sobre o autoconhecimento. Quando eu vou falar sobre autoconhecimento nas mentorias, nas aulas, eu penso sempre que a gente é uma cebola. E a cebola tem muitas cascas, é muito engraçado, porque se a gente vai tirando casca por casca, a gente vai... Nossa, mas não vai, a gente não vai chegar à essência. Assim é o processo do autoconhecimento. Ele é contínuo, você vai tirando as cascas e ali você vai se achegando à sua essência, à sua matriz essencial, à sua centelha divina. Mas, nesse meio do caminho, tem todos os processos, tem todas as jornadas, tem todas as dinâmicas para que a gente vá tirando essas cascas todas. Eu queria apenas, para a gente finalizar, porque eu acredito muito no poder do campo, que diante do campo que nós formamos, você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que dedicaram tempo e energia para estarem aqui com a gente e a gente está servindo a elas para que a gente possa encerrar. Gente, a maior mensagem realmente é o que eu acabei de dizer para vocês, busque a sua essência, né? Buscar tá dentro, não tem nada fora. Assuma a autorresponsabilidade sobre a sua vida. Você é a responsável por ela. Seus pais não têm responsabilidade nenhuma. Eles já fizeram o que tinha que ter sido feito, te dar a vida. Se você chegou até aqui, você é um adulto, está nos ouvindo, você recebeu o suficiente. E isso basta. Assuma a responsabilidade, porque aí a sua vida vai prosperar de fato. Confie, constele. Gratidão, gratidão, gratidão. Um excelente dia para você, uma excelente semana para todas, para todos que estão também nos acompanhando e que vão assistir essa live depois. A gente deixa aqui o nosso melhor perfume, a nossa melhor energia, a nossa melhor dinâmica nesse movimento do servir. Um beijo muito, muito, muito especial, Dea. Fique com Deus. Posso fazer um convite? Deve? Claro! Coisa que é muito legal. Eu tenho uma comunidade que chama Comunidade Consciência do Ser. Ai, que lindo! Lá no meu site, andreemboaba.com.br. Super em conta, é um preço simbólico. Excelente. São 8 terapeutas e eu mando exercícios sistêmicos toda semana, por exemplo. E são 8 terapeutas que mandam terapias para todo mundo que está lá. Uau, sensacional! Oh, Muito bom, muito bom. Gratidão pelo convite. um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.